Irei falar um pouco sobre a civilização hebraica. Sou a aluna Emily Noeli, do primeiro TDSB, e espero que gostem do trabalho. Introdução. A história dos hebreus tem início em aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, e seu registro histórico se baseia principalmente em relatos bíblicos do Antigo Testamento sobre o cotidiano, os costumes e os ritos dos judeus. O povo hebraico origina-se da região da Palestina, localizada entre o deserto da Arábia, Líbano e Síria, na proximidade do mar Mediterrâneo e cruzada pelo Rio Jordão. A região da Palestina era considerada um dos mais importantes centros comerciais do mundo antigo. Era uma região de conflito, uma vez que era habitada por diferentes povos que disputavam territórios, bens e poder, sendo palco das históricas brigas árabes e palestinas, que penduram até o dia de hoje. Os hebreus são um povo com origem semita, que se diversificaram de outros povos contemporâneos a eles por meio de uma crença religiosa monoteísta e por possuírem um líder religioso, Moisés. A palavra hebreu significa de maneira literal povo do outro lado do rio, referindo-se ao Rio Jordão, uma vez que a base de seu povoado deu-se após realizar a travessia do rio e se ficharem na chamada Terra de Canaã. Além dos hebreus, os árabes também são um povo de origem semita. A civilização hebraica foi uma das que mais exerceu influência sobre a civilização presente em todas as partes do mundo, uma vez que a sua religião, o judaísmo, forneceu subsídios para a constituição do cristianismo e do islamismo. As informações e conhecimentos difundidos sobre os hebreus advêm principalmente dos relatos da Bíblia, além de investigações arqueológicas e relatos de historiadores. Aproximadamente em 1350 anos antes de Cristo, sob a liderança de Moisés, os hebreus teriam fugido da escravidão que sofriam no Egito, o que, segundo o relato bíblico, foi possibilitado pela famosa abertura no Mar Vermelho. No ano de 1947 d.C., através de pesquisas arqueológicas, foram encontrados pergaminhos em cavernas próximas ao Mar Morto, em que se obtiveram mais detalhes sobre a vida dos hebreus. No chamado período dos patriarcas, que foi a primeira parte da história política do povo hebreu, a população esteve sob o domínio da liderança de uma espécie de rei, que era um membro de uma das tribos que possuía o poder jurídico, militar e religioso. Com relação à atividade econômica, os hebreus sustentavam-se por meio de trabalhos pastores de caráter nômade, ou seja, o povo deslocava-se constantemente para regiões mais férteis. Irei falar agora sobre a política e o governo do povo hebreu. Povos. Um dos povos mais interessantes da história. Os hebreus têm sua origem em um dos povos semitas que habitavam o Oriente Médio na Antiguidade, demonstraram uma fé inabalável ao longo dos milênios e transformaram o mundo com o cristianismo, ficando atualmente conhecido como judeus. As tribos de Israel inicialmente não formaram um único estado, mas em caso de perigo aceitaram a liderança de um único chefe, chamado juiz, que geralmente atuava como líder de seu povo. Ele reuniu poderes sobre as tribos com considerável autoridade. Eles formaram uma espécie de confederação que deu origem ao Reino Unido de Israel, que tinha Saul, Davi e Salomão como reis. Política. A política dos hebreus era baseada na família patriarcal, na qual o pai era a autoridade máxima. A princípio, os hebreus viviam em grupos familiares ou clãs liderados pelos mais velhos. O patriarca que administrava a justiça liberava a guerra e os ritos religiosos. Os hebreus estavam organizados em tribos de pastores liderados por patriarcas. Segundo a tradição bíblica, os primeiros patriarcas foram Abraão, Isaque e Jacó, cada um dos 12 filhos de Jacó. Israel era o representante de uma tribo, e com eles tinham 12 anos. São conhecidos como as 12 tribos de Israel. Governo. Durante essa fase, nasceram as 12 tribos de Israel, descendentes dos 12 filhos de Jacó, e devido ao forte crescimento populacional, o patriarcado passou a ter dificuldade de governança.
Para esse problema administrativo surgiram os juízes, um governo de indivíduos que gerenciava a sociedade hebraica. A política era descentralizada, mas já apresentava traços de poder restrito. Nessa fase, os hebreus recém-libertados do Egito precisavam se organizar melhor para conseguir conquistar os povos estabelecidos em Canaã, como os filisteus e os cananeus, fenícios. Por isso, a criação dos juízes para facilitar a governança. Irei falar agora sobre a religião dos hebreus. Monoteísmo. Os hebreus eram profundamente marcados pela religião, de modo que todo o seu universo girava sobre as regras dela. Eram monoteístas, tinham apenas um Deus, o que os diferenciavam destacadamente pelo fato das demais civilizações ao seu redor acreditarem em vários deuses, sendo assim politeístas. Os hebreus foram um dos primeiros povos a cultuar um único Deus, isto é, era monoteísta no judaísmo, religião professada pelos hebreus. O único Deus é Javé, cuja imagem não pode ser representada em pinturas ou estátuas. O judaísmo é baseado nos 10 mandamentos supostamente revelados a Moisés no Monte Sinai. Os dois traços característicos da religião dos hebreus são o monoteísmo e o salvacionismo, isto é, a crença na vinda de um Messias ou Salvador para libertar o povo hebreu. O judaísmo constitui uma das bases do cristianismo, com o qual o islamismo formou tríade das religiões universais. Teocentrismo. Sistema jurídico, comércio e modo de viver eram baseados em leis divinas. Portanto, os hebreus se governavam de acordo com as regras do teocentrismo. Teo de Deus e centrismo de centro, ou seja, Deus no centro. Espero que tenham gostado e entendido um pouco do assunto.